Chamar aqui já o pastor Getúlio. Pastor Getúlio of Jesus. Estende sua mão para cá, vamos abençoar a vida do pastor? Pai querido, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela vida do pastor Getúlio, Pai, que se dispôs a estar aqui, trazendo a palavra para nós mais uma vez. Te pedimos, Espírito Santo, usa o teu servo, Deus, que ele possa comunicar as tuas palavras, e que as tuas palavras não entrem simplesmente no nosso intelecto, mas entrem no nosso espírito, Senhor, para que possamos frutificar segundo a sua boa vontade, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, amados. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Queridos, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma movimentada aqui na igreja. Eu vou chamar o pessoal que está, eu sei que a cadeira aqui é mais confortável, né? O pastor Milton já jogou indireta aí, que quem senta aqui é obrigado a comprar mais 2 dessas para... ou pelo menos para a palavra, né? Quem senta aqui tem que comprar mais 2 dessas. Eu vou pedir os queridos para virem para cá, aqui no meio, para a gente centrar mais aqui nossa atenção. Dá para a gente fazer isso? Beleza? Isso. A igreja pentecostal é caracterizada pela informalidade do culto, viu, irmãos? Glória a Deus. Isso. Essas primeiras 3 fileiras aqui, elas foram ungidas com unção da riqueza. Então, quem senta nessas primeiras 3 fileiras aqui fica rico muito rápido, irmãos. É algo, sim, muito sobrenatural, muito sobrenatural. Glória a Deus. Isso, isso. Glória a Deus. Queridos, eu estive conversando com o pastor Milton semana passada e a gente está pensando, vendo aí a possibilidade de talvez para julho, não tenho certeza, nós vamos fazer o mês da família. Então nós vamos estar orando por todas as terças-feiras, nos cultos de terça-feira, por família. Tá ok? Fica aí engatilhados, preparando para esse momento, que nós vamos estar orando pelo milagre na família e com certeza Deus vai entrar aí, vai fazer algo tremendo, algo profundo, nesse mês que a gente vai separar para estar orando pela família. Depois nós vamos fazer o mês, nós vamos estar orando por finanças, tá ok? Mas primeiro a gente vai estar mirando aí nas famílias para poder estar orando por famílias. Quando terminar o culto, tem ali alguns livros, aquele livro que eu falei sobre sexualidade, está lá, tem alguns exemplares, é muito bom o livro, já indico para todos, algumas igrejas até forço as pessoas a comprar esse livro. Sexo sem cativeiro. Vou colocar a palavra para o pastor Milton aqui domingo, que ele deu uma esculhambada numa porção de macho aqui domingo, né? Então passa lá e adquire esse livro, deve ter uns 30 livros talvez desse título, vai abençoar muito sua vida. No capítulo 17, irmãos, eu vou ministrar uma palavra muito rápida, a gente poder, hoje nós vamos orar por todos aqui, e só sai daqui hoje depois de receber a imposição de mãos. Amém? Nós vamos trancar a porta lá, e está dominado, está tudo dominado. Não vai sair daqui sem receber oração. No verso 14 do capítulo 17, queridos, Mateus capítulo 17, verso 14. Quinta-feira, irmãos, eu quero que os irmãos orem. Nós estaremos fazendo 27 anos de casado, irmãos. Eita bênção, a bênção de Deus. Ô irmãos, o pastor Marcelo usou uma palavra, pastor Milton, na pregação que ele estava fazendo, disse que o pastor Milton tem ele disse assim, é surpreendente a autoestima dele, né? O pastor Marcelo me disse, com respeito ao pastor Milton, né? E quando eu falo, tem 27 anos de casado, o povo olha e diz, você orou muito. Ela orou pouco, né?
Mas essa mulher, irmãos, tem sido uma bênção na minha vida. Meu ministério antes de Elda era uma coisa, depois de Elda, meu Deus do céu, tem sido uma bênção, minha vida tem sido muito abençoada. Eu não sei quantas mulheres aqui sonham com o príncipe encantado e está esperando o príncipe encantado vir e tal. Bom, queridos, a minha experiência é que não existe príncipe encantado. Existe um sapo. Existe um sapo que você, mulher, vai ter que transformar em um príncipe encantado, né? E Elda tem sido essa mulher que está transformando ainda esse girino em alguma coisa agradável, mas são 27 anos de casado, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Me deu 3 filhos abençoados, tem sido uma esposa maravilhosa, uma pastora maravilhosa do meu lado. Às vezes a gente está muito em evidência e o povo aplaude muito o nosso ministério, e é o pastor Getúlio, é o pastor Getúlio, é o pastor Milton, é o pastor Marcelo, o pastor André, mas e não sabe, irmãos, que na nossa vida, eu não digo por detrás, às vezes eu digo até, vamos usar a palavra por detrás de um ministério, existe uma mulher maravilhosa, maravilhosa. Eu não seria o que eu sou, de fato eu não seria o que eu sou, se essa mulher não tivesse entendido o papel dela na minha vida, o papel que Deus designou para ela na minha vida. Elda, eu te amo. Vamos lá? Capítulo, aceitamos presentes. Open. Está aberto. Abacaxi não. Tinha falado de abacaxi não. Queridos, o verso 14 em diante, vamos ler aí uns 3 ou 4 versos. Diz assim: E quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem e, pondo-se de joelhos diante dele, disse-lhe: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos expulsá-los? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caça não se expulsa, senão por jejum e oração. Amém? Eu quero fazer 3 observações desse texto aqui para a gente ministrar, para a gente orar por você. Esse homem compreende a situação delicada que ele está. E ele expõe a situação dele para o Senhor Jesus, só que a forma como ele expõe dá a entender que esse homem para no nível de conhecimento da situação que é bem cômoda para o ser humano. Ele fala da situação do filho para Jesus e ele diz: eu trouxe para os seus discípulos ministrar, mas eles não conseguiram fazer isso. Em um outro evangelho, Jesus olha para esse homem e o evangelista diz que ele diz para o homem: e você crê? Você tem fé para isso? Esse homem olha para Jesus e diz: me ajuda na minha pouca fé. A primeira coisa que eu preciso entender para ser liberto, irmãos, não é só de fato olhar para a minha realidade e entender que eu estou precisando de um milagre. É entender que tanto a situação que eu estou passando agora, que eu estou vivendo agora, como o milagre que eu preciso que aconteça na minha vida, ela precisa da minha participação. A facilidade que a gente tem de terceirizar a culpa daquilo que nós estamos passando e terceirizar também o milagre que eu estou precisando, eu passo para os outros fazerem algo em favor da minha vida e eu esqueço que eu tenho uma participação, não só na situação que eu estou vivendo agora, como para sair dessa situação, eu tenho o meu papel nessa situação. Nós vivemos no meio de uma geração que tem uma facilidade muito grande, a gente vê isso lá de Adão, de terceirizar o que a gente está passando, culpar os outros pelo que a gente está passando.
Enquanto eu não assumir a minha responsabilidade no momento que eu estou passando agora, entender por que eu estou enfrentando isso, eu vou sempre estar culpando outros. E eu vejo em Adão como se fosse fases de formas de terceirizar a culpa. Ele diz: a mulher que o Senhor me deu. Ele está dizendo, quando Deus chega para Adão e não para Eva, ele olha para Adão e diz: Adão, o que é que você fez? Ele diz: eu não. Parece que é inerente à nossa natureza negar a nossa participação na situação que a gente está passando. Primeiro, a gente vai sempre estar culpando pai e mãe. Eu estou aqui porque eu não tive pai. Foi essa a minha realidade. Tudo que eu passei na minha vida, a culpa era da minha mãe, que não fez o que devia fazer. A culpa foi do meu pai, que me fez o favor de morrer quando eu tinha 2 anos. A culpa foi da minha mãe, por não dar conta de sustentar 7 filhos, lavando roupa para time de futebol em Brasília, quando não existia máquina de lavar roupa. A culpa era dela por eu ter parado de estudar cedo, a culpa era dela por eu ter conhecido droga cedo, a culpa era dela por tudo. E eu vim para a igreja, e eu vivi o evangelho, irmãos, e por muito tempo eu acreditava nisso. Nos momentos de crise, a culpa sempre era dela, porque se ela tivesse sido a minha mãe de fato, se ela tivesse feito o papel dela, eu não estaria passando o que eu estou passando. Isso sempre vinha à tona. É interessante que, de repente, eu culpava minha mãe, mas de vez em quando eu me pegava culpando Deus. Eu já me flaguei em oração, onde eu perguntava, eu não pedi para nascer, eu falava isso em oração, eu não pedi para nascer. E o pior, eu não pedi para nascer numa família disfuncional como eu nasci. Quando eu ouvi alguém dizendo assim: olha gente, perdoa Deus, eu disse: isso é um absurdo, Deus não tem culpa de nada. Mas lá dentro de mim, a culpa era dele. A culpa era dele. Se ele sabia que Adão ia fazer a besteira que fez, por que ele criou Adão? Por que está o livre-arbítrio para poder bagunçar a situação do jeito que bagunçou? Até que, irmãos, num momento de desafio, Deus falou: a culpa não é do teu pai, a culpa não é da tua mãe, a culpa não é minha, a culpa é sua, não é minha. Eu estava assistindo o Fantástico e a matéria era sobre um menino que havia completado, o Fantástico conseguiu filmar ele quando novinho e depois filmou ele formado. E é interessante que eu vendo esse menino, a reportagem sobre esse menino, eu vi que eu poderia ter feito diferente. O menino, agora já formado, já professor, esse menino foi alvo de uma reportagem fantástica, quando ele empurrava um carrinho cheio de papelão. E a entrevista com esse menino, irmãos, eu penso que ele devia ter uns 8 ou 9 anos. Entrevistaram ele, esse menino trabalhava meio período, catando papelão. O dinheiro que ele pegava, ele levava para dentro de casa, e o outro meio período ele estudava. E ele morava numa favela. Quando eu vi aquilo, eu olhei para mim, e eu disse: espera aí, se esse menino fez isso, por que eu não fiz? A escolha foi minha. Eu poderia ter feito diferente. Mas eu decidi não fazer diferente. Eu posso acreditar até que o meio influencia, mas o meio não determina. Se eu quero milagre, eu tenho que parar de culpar Deus. Eu tenho que parar de culpar os outros. Eu estou vivendo isso aqui, a culpa é minha. Eu quis ser independente, eu quis mandar no meu próprio nariz. Eu tomei essa decisão. O que caracteriza o homem, irmãos, é a responsabilidade. É assumir a responsabilidade pelo que você está vivendo.
Esse cara chega e diz: os teus discípulos não puderam fazer. Mas e você crê? Jesus disse. Culpar Deus, enquanto eu estiver culpando outras pessoas, enquanto eu estiver culpando Deus pelo que eu estou passando, queridos, nenhuma verdade vai surgir de uma mentira. Uma mentira nunca vai gerar uma verdade. Você precisa encarar essa realidade. Você está vivendo o que está vivendo, porque você não tomou as atitudes certas. Amém? Você precisa entender que o seu milagre está ligado à sua atitude. Entender que você está aí porque você tomou a decisão errada é fundamental. Agora vamos continuar. Você precisa entender que para você sair daí, existe também uma participação sua no seu milagre. Eu vejo isso aqui quando Jesus olha para esse homem e desafia ele, é você. Jesus não está falando essa palavra dura aqui, ó geração incrédula e perversa. Ele não está falando só para os discípulos, ele está falando para todo mundo que está ao redor dele. Você precisa assumir uma postura para sair daí. Vim aqui na igreja, ou talvez você está numa célula, e você tem alguém que está discipulando você, e você não está vivendo bem. De repente alguém vai falar: por que não está acontecendo um milagre? Pô, é meu líder. Meu líder não é um homem de oração. Eu acho, pastor, que se eu fosse discípulo do senhor, discípulo da pastora Elda, se eu fosse discípulo do pastor Marcelo, se eu fosse discípulo do pastor André, eu acho que se eu fosse discípulo de outro líder mais eficiente, que andasse mais em oração, vive um mundo de utopia, porque fica projetando em mim um homem que eu não sou, fica projetando nos pastores pessoas que eles não são. E infelizmente, irmãos, alguns até, não é o nosso caso, acaba criando situações para manter esse pensamento dentro de você, na sua mente. Não é o seu líder que está te atrapalhando a ser abençoado. Não é a sua célula, é você. Você precisa entender que o seu milagre depende de uma atitude sua. Eu sei que é uma pregação que incomoda, porque me incomoda também. Seria muito cômodo e muito bom para mim dizer: o diabo é culpado por tudo. Minha mãe de fato é culpada por tudo, meu pai é culpado por tudo. E outra, eu não estou vivendo um milagre porque essa igreja não tem unção. Eu não estou vivendo a vitória porque essa igreja não é tão boa, porque é muito cômodo para a gente, é muito bom para a gente. E tem igrejas, irmãos, que vivem às custas disso. Tem igreja que vive às custas disso. Olha, queridos, a gente nota isso aí, a gente viaja muito para ministrar, e é interessante que tem pessoas que chegam para a gente compartilhando situações, e essas pessoas querem que a gente, por exemplo, você vai, me procura, vamos bater um papo, procura o seu líder de célula para bater um papo, e ele chega e fala: cara, você precisa assumir uma postura, você precisa tomar uma atitude, você precisa abandonar o pecado. Quando Jesus diz: essa casta aqui só sai com jejum e oração, ele está falando, é nível de milagre que vai exigir mais santidade da sua parte. É um nível de milagre que vai exigir mais intimidade sua com Deus. Para você viver o milagre, você vai ter que assumir uma postura, você tem que largar o pecado, você tem que largar a iniquidade, porque senão a gente vai viver jogando pérola aos porcos. Do que adianta você vir aqui, receber oração de libertação, a gente vai orar, você vai ser liberto aqui, de repente você sai e volta para a mesma vida que você sempre viveu. Aí no próximo culto de libertação você volta, a gente vai orar por você de novo, você vai cair endemoniado de novo. Irmão, daqui um dia eu vou ter que criar sei lá, a gente vai, eu vou precisar de uns animadores em alguns cultos aí, eu vou te chamar. Porque eu sei que você vai dar ibope, você vai cair, e para mim é lucro você cair, porque todo mundo vai olhar para mim e vai dizer: super pastor, é o super homem, é o super cara. Você precisa entender, guarda bem o que eu gosto muito, essa frase é minha: mandar embora, eu mando, fazer permanecer fora é da sua competência e não da minha. Vocês estão entendendo?
Expulsar demônio, irmãos, a gente expulsa. E tem que sair. Porque é no nome de Jesus. E o nome de Jesus tem poder. A pior fria para o capeta é cair endemoniado aqui dentro. Por quê? É um ambiente de unção. É um ambiente de unção. É um ambiente de adoração, irmãos. O nível que a Fernanda está ministrando louvor, o nível de unção que tem no Ministério Louvor dessa igreja é surpreendente, não é só eu, todo mundo que chega aqui fala. Cara, eu estava conversando com um casal que diz, eu cheguei aqui, parece que eu toquei na unção aqui nessa igreja. Vocês estão entendendo? Cair endemoniado aqui é fria para ele. Então, mandar embora, ele até agradece. Eu já fui ministrar em libertação dentro de igreja, o capeta falou, deixa eu ir embora, moço. Deixa eu ir embora. A gente manda embora. Agora, fazer ele ficar fora, irmão, eu não vou ficar na tua cola o dia inteiro. Eu estou quase para gravar alguma coisinha para você levar, entendeu? Você apertar o botãozinho aqui na calça aqui, e uma vozinha do Getúlio sair, em nome de Jesus, sai da vida dele. É da sua competência. Fazer, permanecer no milagre, é responsabilidade sua, e não minha. Mas, infelizmente, tem igrejas que vivem às custas desse tipo de doença. A pessoa vai lá, eu ia compartilhar isso com vocês, diz, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Pastor, porque, olha, fizeram uma macumba para o meu casamento ser destruído. Eu já olho para o sujeito assim, ele está com o terno da Hugo Boss, a mulher está com a roupa que só a graça. Ele anda bem vestido, ela não. É um sujeito que chega para mim e diz, pastor, ora pelo meu casamento. Eu via quando ele ia para a igreja. Pastor, eu quero que o senhor ore porque minha esposa é muito fria. Irmãos, esse homem quando ia para a igreja, ele andava bem uns 10 metros longe da mulher. A mulher carregando os 3 filhos aqui, ele lá na frente com a Bíblia. O cara não tinha um pingo de sentimento, de amor pela mulher. É um bruto. Aí chega e diz, pastor, eu quero que o senhor ore porque fizeram macumba. Aí eu chego e diz, cara, trata a sua esposa melhor que a macumba sai. Ele não gosta disso, ele não quer ouvir isso, irmãos. Ele não quer ouvir que ele tem que mudar a atitude com a esposa. Tem mulheres que não querem ouvir que tem que mudar a atitude com o marido para que o casamento se resolva. Essa pessoa quer acreditar que é demônio. E muitas igrejas sobrevivem às custas disso. Você vai lá, procura essa igreja e logo vai uma revelação para você. Primeiro que você já chega com a cara de coitadinho. E revelação do óbvio é muito fácil. Guarda uma coisa. No período de sequidão que a igreja está passando de unção, é um terreno fértil para que lobos devoradores se levantem no nosso meio. Verdade? Quer que eu fale mais? Ou não? Para por aqui? Vocês querem revelação? O pastor Getúlio está contrariado. Não, não estou, mas eu fico olhando para o povo, irmãos, e vamos lá. Eu estou sentindo, estou sentindo aqui nessa noite, deixa eu ver, fala mais alto. Tem aqui, olha só, deve ter umas 200 pessoas aqui, mais ou menos, então vou arriscar. Eu estou sentindo que tem 30 pessoas aqui, o Espírito está me revelando, o Espírito, não falo qual, mas é o Espírito está me revelando, que tem 30 pessoas aqui que tem problema de vista. Isso foi profundo. Levanta a mão, você que tem problema de vista agora. 1, 2, 3. Fernando, você está usando óculos por charme? Não, porque você tem um problema. É óbvio! É óbvio! Você já viu a postura que o brasileiro senta? Vou lá agora. Essa é mais profunda ainda, ó. Eita, peguei lá embaixo. Eita glória!
Tem 40 pessoas aqui nessa. Olha só que essa quase. Chega arrepiei. Tem 40 pessoas aqui. Aí tem todo o jeito pentecostal. Que sente uma dor, que vai daqui e sobe aqui e relampeja aqui. Você que está aqui nessa noite, que tem dor nas costas, levanta a mão. Bora, irmão. Eu sei que você tem esse jeito, você está sentado aí, não é possível. Vocês estão me entendendo, igreja? É muito fácil eu dizer. Vou mais. Eis minha serva. Olha só que profundo. Eu tenho ouvido o clamor que tu tem feito pelo teu filho. Eu tenho visto até tua lágrima, hein? Qual é a mãe que está orando pelo seu filho aqui? Levanta a mão. Varão! Varão! Eu tenho visto a luta que tu tens passado. Dentro da tua casa com essa mulher, com essa varoa. Eu tenho visto essa tribulação. Não vou pedir você para levantar a mão, que eu vou te colocar no enrascado da pior qualidade. Queridos, tem gente que paga para isso. Não estou entendendo. Você fica com essa carinha de coitado, pastora, por mim. O pastor fala, eu estou sentindo que a irmã está triste. Ué? Esse é espiritual. Esse sentiu que eu não estou bem mesmo. Continua, irmãos, com a revelação ou para por aqui? Escandalizei metade da igreja? Mas, irmãos, por falta de conhecimento, o meu povo perece. Meu povo perece. Olhei para você e senti algo forte. Deixa eu ver. Porque a gente corre o olho muito rápido, né? Tem 30 homens aqui que estão orando por livramento financeiro. E o Espírito te trouxe aqui nessa noite para que eu orasse por você. Quem é que está orando por livramento financeiro aqui? Macho, levanta a mão. A ninguém? É com isso, eu estou falando sobre isso para você. É nesse ambiente de sequidão que cresce esse tipo de charlatão. Rimou. Mas é verdade. São pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo. Então ora por mim, pastor, que eu quero ser livre. Espera aí, eu vou orar por você, mas você precisa assumir uma postura, irmão. Amém? Eu quero te abençoar, e eu creio no milagre. Esses dias eu dei uma palavra aqui, não quero escandalizar ninguém, mas eu creio no milagre. Eu disse, não importa o que te levou para essa situação, Deus vai te tirar daí. Eu disse isso aqui. Eu disse, o milagre, ele não impõe condições para acontecer, mas o milagre impõe condições para continuar na sua vida. Eu vou orar por você, o milagre vai entrar na tua vida, mas o que você vai fazer quando sair daqui? É isso que vai determinar se você continua na bênção, ou se daqui uns dias você volta aqui para mendigar de novo um outro milagre. Vai chegar uma hora, Jacó, que Deus vai ter que te dar de tapa no vale de Jaboque, para você entender a situação. Entender que você é Jacó. Milagre exige renúncia. Eu quero milagre, mas renúncia eu não quero. Eu quero que Deus entre na minha vida financeira, mas eu sou infiel no meu dízimo. Eu sou infiel nas minhas ofertas. Queridos, na nossa oferta, na nossa semente, está o nosso futuro. Não é isso? Não é na semente que está o nosso futuro? Quem é que planta que não separa as melhores sementes para fazer o replantio amanhã? São verdades que eu preciso não só entender, mas viver. Eu quero a bênção para a minha saúde. Mas, irmãos, o que você está fazendo com a sua vida? Eu pedi tanta oração, irmãos, para o pessoal orar, para minha glicose estava alta, e eu ia pedindo oração, ora, diabetes é a esposa do diabo, porque não,
E ora, até que eu achei o demônio que fazia a minha glicose subir lá para cima. E eu expulsei ele da minha vida. Arroz. Falei, na filinha, pode sair todo mundo. Foi assumir uma postura e a glicose, ó, lá para baixo. Entenda, quem te colocou nessa situação foi você e o teu inimigo, o diabo. Quem vai te tirar dessa situação é você e o teu amigo Jesus. Amém? É você entender, é santidade, é vida com Deus que vai te tirar daí. É assumir uma postura de crente, é assumir uma postura de quem se envolve com Deus. Porque senão, queridos, eu vou terminar aqui, porque se eu continuar, nem oração você vai receber. É verdade, nem oração você vai receber. Mas entender, queridos, que enquanto... Aí, bom, deixa eu terminar aqui com a frase da minha mãezinha, que já está na glória. Minha mãe dizia assim, meu filho, enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. Eu não entendi, irmãos, o que ela queria dizer com aquilo. Mas quando eu vejo algumas igrejas sobrevivendo sobre feridas de crente, e crentes que não cresceram, mantendo algumas igrejas, eu falo, meu Deus, agora eu entendo minha mãe. Agora eu entendo minha mãe. Minha mãe era um poço de filosofia, eu não entendia isso. Você decide. Você quer se manter enganado? Tem muitas igrejas que se dispõem a te enganar. Tem muitos lobos que se levantaram no nosso meio para isso, para fazer com que você viva na sua mediocridade, porque na sua mediocridade, na sua ignorância, na sua apatia, na sua indiferença, no seu ócio, essas pessoas estão sobrevivendo e estão ganhando muito bem. Então, nessa noite, antes da gente orar por você, eu queria perguntar uma coisa para ti. Você já entendeu a sua participação na situação que você está nela? Você sabe como que você foi parar aí? Eu não desconsidero, irmãos, que existem lutas que são genuinamente espirituais. Existem situações que a nossa participação é quase nenhuma. São laços que o diabo apronta, mas, irmãos, Tiago diz que muitas das nossas lutas é o diabo entrando com o prato e a gente com a fome. Você entende, então, que para você sair dessa situação, você precisa assumir uma postura? Senão a gente vai ficar brincando. Eu confesso para vocês, eu estou com 52 anos, eu estou apostando aí mais uns 25 na ativa. Eu estou disposto a brincar com você por mais 25 anos. Mas a pergunta é, você está disposto a continuar com essa brincadeirinha por mais anos? Está na hora de você entender que o teu milagre completo, perfeito, que vai permanecer, vai depender de você hoje dizer, eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu não quero mais ser vítima na mão do diabo, eu não quero mais ficar comendo pão que o capeta amassou com o rabo, agora eu vou assumir uma postura na minha vida, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo, eu vou me apropriar da bênção, eu vou andar em santidade, eu vou andar na presença do Deus vivo, vou lutar contra a minha natureza, porque, irmãos, andar em santidade é bênção, é bênção. Você está amontoando sobre você brasas vivas, é bênção para você, você está abençoando o seu futuro, você está preparando o seu caminho. Então, para a gente orar por você, entenda o que te levou aí, aonde você está e que atitude você precisa tomar para sair daí. Um menino que procurou um pastor amigo meu, ele era vítima de pornografia, irmãos. E ele falou com o pastor, ele falou, pastor, eu acho que eu sou tarado. Eu acho que eu sou um maluco sexual. Eu sou uma depravação, pastor. E começou a esculhambar, falando com o pastor que ele não conseguia se ver livre da pornografia, não conseguia se ver livre do lixo que ele estava envolvido. O pastor, na hora, se compadeceu. Falou, meu Deus, mas esse menino é vítima. E o pastor foi orar por ele. Tanto o menino como o pastor eu conheço. E quando o pastor foi orar, Deus falou, vai no quarto dele para você ver. Por que ele é vítima?
pôster de mulher pelada na parede, era revista debaixo do colchão de pornografia, irmãos, tem que assumir uma postura, querido. Tem que assumir uma postura, querida. Para você tocar o milagre e para você permanecer no milagre, você precisa ter noção disso. Amém? Porque senão a gente vai ficar brincando, você vai sofrer. Eu estou aqui para orar por você, mas eu quero saber por quanto tempo você vai estar aí sofrendo essa situação. Então nessa noite, determine sua bênção. Você não é vítima. Você não é vítima. Você pode assumir uma postura. Pode assumir uma postura. Eu estava ouvindo uma palavra do Chico Xavier. Ele dizia que não acreditava em demônios por um motivo. Ele dizia que ninguém, que é a nossa versão, ele diz que ninguém que um dia foi um anjo, que esteve na presença de Deus, conseguiria se tornar um demônio. Por isso que ele não acreditava em demônio. Queridos, Deus jamais vai anular a sua liberdade. Não existe glória tão intensa de Deus que você não possa dizer, não quero. Vocês estão entendendo? Por mais que a presença de Deus seja forte e você esteja na presença de Deus todos os dias, é Satanás que se apresenta junto com os filhos de Deus no livro de Jó. A glória pode ser intensa, mas você pode dizer, não quero. E não existe opressão tão forte que você não seja livre para dizer, estou fora. Vocês estão entendendo? Não existe, irmãos, opressão tão forte que você não tenha liberdade para dizer, acabou. Não quero mais isso na minha vida. Porque Deus é o guardião do livre-arbítrio. Deus criou o livre-arbítrio, deu isso para o homem, e o próprio Deus se encarrega de que o homem tenha sempre a liberdade de escolha. Você pode escolher hoje a bênção ou a maldição. É duro? É duro. É mais fácil terceirizar. É mais fácil dizer, Deus é que sabe. É mais fácil dizer, a minha igreja não presta. A minha célula não presta, o meu pastor, é muito mais fácil, irmãos, é muito mais gostoso, queridos, é muito melhor, é muito mais cômodo, mas na verdade, queridos, a decisão sempre vai ser sua, porque Deus sempre vai te manter na posição de escolher. Então escolhe hoje a bênção para que você viva. Vamos ficar de pé? E eu dizia, minha mãe é culpada, meu pai é culpado, minha família é culpada, todo mundo era culpado. Até no dia que eu vi esse menino carregando esse carrinho de papelão e trabalhava meio expediente para pegar o dinheirinho dele e levar para dentro de casa. E o outro período o menino estudava. Eu disse, cara, calma aí, esse menino mora numa favela, esse menino trabalha metade do dia catando papelão para colocar dinheiro dentro de casa. Eu decido, e eu sempre vou estar na posição de decidir. Vamos orar?